E tem uma coisa que eu até ia puxar para o papo também, quando você estava falando sobre buscar informações fora do ensino tradicional para poder te respaldar com mais conhecimento, né? O Flávio Augusto fala que ele é meio que avesso ao sistema tradicional de educação, vamos dizer assim, né? Ele disse que limita muito, você tem ali um roteiro meio que traçado que você tem que fazer o primeiro grau, o segundo grau, faculdade, trabalhar e se aposentar, né? Ele disse que esse processo aí, você que conhece tão bem ele, já deve ter ouvido ele falar isso, né? E muita gente, eu lembro que muita gente que estudou comigo, assim, que no Céu Azul lá, que era o primeiro aluno da sala, era o melhor em matemática, era o melhor em português. Muitos desses não conquistaram nada de tão extraordinário assim, sabe? Às vezes conquistou um emprego honroso, claro, mas não conquistou nada tão extraordinário como, modéstia à parte, eu consegui no meu trabalho fora desse padrão, vamos dizer assim. A gente tem muito a conquistar ainda, mas enfim. Cara, até que ponto a gente precisa buscar isso de fato, assim, essas outras formas de aprendizado? Por que eu estou trazendo isso? Porque tem tantas profissões novas que estão surgindo, né? Por exemplo, a sua profissão hoje é uma profissão que não se aprende na escola, né? É muito em função do que você buscou fora e da sua vida, né? A faculdade da vida mesmo que você falou, né? E eu tô tentando trazer isso, cara. A necessidade das pessoas abrirem a cabeça. Estuda, é óbvio. Faz o seu primeiro grau, segundo grau, faz a sua faculdade, mas não fecha as vistas, os olhos para essas outras formas de aprender. Ler, busca cursos. Porque talvez a sua profissão esteja fora desse padrão, né? Entende? Você vê isso também, assim, que estão se criando muitas profissões, que é importante a gente estar fora um pouco desse padrão educacional assim que a gente vê por aí? Cara, é outra coisa que foi enraizada na nossa mente, aquela questão de eu estou procurando alguma coisa na minha área. Nós temos aquela raiz lá de trás, que em alguma época da humanidade serviu, mas que para hoje, com o mundo globalizado, já não serve mais, que é aquela, cara, estou procurando, mas não é minha área, eu vou tentar mais um ano na minha área. E nessa de tentar mais um ano na minha área, você vai ver um monte de diplomado que está desempregado aí. A primeira coisa que eu falo com as pessoas é, se puder estudar, estude. A primeira coisa que eu falo é isso. A ampla maioria da galera que fala, cara, a faculdade já era, tem seu filho fazendo faculdade lá. Então, se puder estudar, estude. Se você tem as suas necessidades e tiver que ir para a rua trabalhar e tentar de outra maneira, vá. Mas se puder estudar, estude. Só não se apegue ao canudo como única opção. Sim. Só não se apegue a eles, não permita que o canudo, o diploma, sirva para você como uma prisão, caia na sua mão como uma prisão, como um cadeado. E você começa a defender aquela teoria diária. Ah, o cara é formado em direito e deu um problemão no Brasil que por algum motivo ficou ruim para o cara direito. Aí a avó do cara fala, neto, a avó sabe fazer uns bolos de pote, você não quer vender para a avó não? A avó fala aquilo tentando ajudar o neto, a avó já não precisa mais fazer bolo de pote, ela só quer ajudar o neto. O neto, na petulância da arrogância da juventude, vira, avó, a senhora está ultrapassada, eu não fiz direito para hoje ter que vender bolo de pote. Aí eu te pergunto, que mal tem em vender bolo de pote um cara que tem direito? Esse cara, se ele consegue uma cartela de cliente para vender bolo de pote, amanhã ou depois ele com um escritório de advocacia, ele pode ter lá um pequeno freezer e ofertar bolo de pote para os seus clientes do escritório de advocacia. Ele ampliou a cartela de possibilidades dele. Caso ele seja um cara visionário. Caso ele seja um cara preconceituoso, ele não vai começar a vender bolo de pote só por causa da cartela, só por causa do canudo dele. Só que esse mesmo cara, ele tem coragem de atravessar pela fronteira do México, pagar coiote, atravessar pela fronteira do México, entrar nos Estados Unidos ilegal e limpar chão lá. Mas aqui ele não tem coragem de vender bolo de pote. Então nós temos esses problemas. Meio que um orgulho enraizado. Não, nós temos. Ali, nós, quanto povo, temos que avançar muito. Eu falo nós, eu não me excluo disso, sim, não. Sim. O Rick não é professor de nada, eu nunca me considerei coach, que eu não estudei para isso. Eu sou favela, irmão, eu sou faculdade da vida. Não tem nada contra ninguém que faz alguma coisa. Eu sou mensageiro, eu sou só isso. Então eu sou cheio de defeito e tenho que lapidar, me autolapidar o tempo todo para que eu melhore um pouquinho a cada dia. Nós somos cheios de defeitos, de preconceitos, de orgulho. Nós temos essa falsa impressão de internet, é que foguete não tem ré, na vida real tem sim, colega. Se necessário for, dá uns 3, 4 passos para trás para você pegar impulso, para você pular lá na frente. Não tem problema nenhum advogado vender bolo de pote.
Ele pode fazer milhão vendendo bolo de pote. Ou ele pode, no mínimo, começar vendendo bolo de pote. E ele tem que entender que a coisa está mudando o tempo todo. E a cada dia você vai ser mais cobrado. Você acabou de me relatar que nós estamos dentro do estúdio aqui, que você foi colocando uma pecinha, e continua colocando e a coisa está ganhando forma. Pintando E você que tudo fez. aqui, fazendo tudo, botando a mão na massa, não teve jeito. Pois é, isso não inferioriza a importância do Brito, por ele ter pintado, por ele ter pegado uma cerâmica, não inferioriza a sua importância, muito pelo contrário, te traz uma bagagem de outras possibilidades, você amplia a sua cartela. Então nós estamos vivendo uma era que você precisa ser um multi-útil. Talentos, né? Você tem que ser uma pessoa que tem mais de uma utilidade. Sim. Você tem um foco em uma determinada coisa, mas você sabe fazer várias outras coisas. Aí é onde eu falo, se um músico tivesse preparado no controle emocional, durante a pandemia ele tinha vendido essa informação e esse conhecimento para outros músicos que não tiveram controle emocional e tinha ganhado dinheiro com isso. Se um músico tivesse especializado em educação financeira, durante a pandemia ele poderia vender esse conhecimento para outros músicos que não estavam conseguindo dominar o fator educação financeira e ter ganhado muito dinheiro com isso. E os caras se contentam em apenas estar tocando, que já é vitória pra caramba. O que nós temos que entender é isso. Se o cara do Lava Jato ele só quer ter o melhor Lava Jato, tá tudo certo com ele. O Rick não pode se considerar um cara mais importante do que ele, porque o Rick conseguiu fazer milhão. Tá tudo certo com o cara do Lava Jato. O objetivo dele era ter um Lava Jato. Eu costumo dizer que sucesso são níveis. Então, eu respeito o seu nível de sucesso, você respeita o meu e todo mundo se respeita. Agora, certamente não existe um topo no nível de sucesso. E é injusto com o cara do Lava Jato ele parar no nível que ele tá e o Rick parar no nível que ele tá. É surto do Rick achar que ele não vai ter que descer degrau e é surto do Lava Jato do cara do Lava Jato achar que ele não consegue subir. Isso é uma escada rolante, irmão. Tá toda hora isso aqui tá descendo e subindo. Então eu preciso ter essa percepção, independente do meu resultado, se necessário for lavar um carro, mas o cara do Lava Jato ele tem que falar, cara, se esse cara conseguiu fazer melhor, eu vou no mínimo tentar. E eu vou começar a ensinar para as pessoas a lavar carro. É a questão da visão empreendedora, né? Que a gente precisa ter. A mentalidade empreendedora. Né? Que até eu já ouvi você falar que é o... Hoje a gente fala empreendedor e tal, mas é o trabalhar por conta, né? É que a gente é mais de... Você tem quantos anos, Brito? Eu tenho 35. Eu nem vou falar quantos anos que eu tenho, porque eu sou velho, né? Mas assim, eu sou da era do trabalhar por conta. Eu ouvi tu falando isso, eu achei genial, cara. Que o empreendedorismo, ele veio com essa ideia de rede social, da galera colocar uma maneira mais glamurosa de se falar um termo. O empreendedorismo, para mim, está no meu livro, está no segundo livro. Isso. O empreendedorismo, na minha concepção, é a evolução do termo trabalhar por conta. Eu sou lá de trás, eu não comecei, empreendedor. Não, cara, trabalho por conta, eu sou dessa época, que hoje é empreendedorismo. Eu vou te contar uma historiazinha rápida da minha mãe, que quando você contou essa história num vídeo que eu vi, eu lembrei disso na hora. Minha mãe, ela trabalhou 30 anos como copeira numa empresa aqui, né? Ela serviu café para o pessoal, um banco aqui da cidade, né? E aí, na época que eu era criança, meu pai ficou desempregado, e aí meu pai ali apertado, tentando arrumar um emprego, minha mãe pensando, cara, a gente precisa ter outra forma de renda aqui em casa, porque a situação não tá boa. E aí minha mãe sempre cozinhou muito bem, baiana, né? Sempre cozinhou bem e tal. Aí ela começou a fazer os bolinhos ali, salgado e tal, levava para o trabalho, colocava embaixo do carrinho dela de servir café, perguntou pro chefe se podia, o chefe, não, pode fazer. Então ela passava com o café da empresa e já oferecia o bolinho que ela fazia para vender. Ou seja, ela fazia o extra dela ali e trabalhava por conta, mesmo sendo funcionária lá. Aí meu pai arrumou um trailer, botou uma banquinha, começou a vender coisa na feira. Ou seja, é o que você falou, o empreendedorismo do pobre, ele sempre existiu, só tinha outro nome. Só tinha outro nome. E existiu pela necessidade. Pela necessidade, exatamente. É isso que eu falo com as pessoas. Quando você identifica a necessidade de seguir, você vai seguir pela necessidade. O aprendizado ele vai vir pelo caminho. Aí cai naquilo que o Zé Roberto falou. Pô, você é até mais talentoso, mas o cara é muito mais esforçado que você. Ele tem a necessidade de evoluir. Sim. E o cara que tem a necessidade de evoluir, ele tem mais humildade para se colocar na condição de aprendiz. A mãe fala, cara, eu preciso aprender a fazer um bolo, não dá para ficar comprando bolo de aniversário. Ela vai aprender, não é porque ela quer ganhar dinheiro com bolo de aniversário, ela vai aprender para ela fazer o da família. Só que depois ela entende que dá para ganhar dinheiro com aquilo. Ela começa a repassar aquilo e fazer dinheiro. Então, a maioria da galera do trabalhar por conta, trabalhou por conta pela necessidade. Essa galera tinha essa mentalidade de empreender, de fazer, não tem essa mentalidade. Não tem,
Era a necessidade do momento mesmo. É a mesmo. necessidade do momento. Hoje é que a galera tá nessa era da informação rápida. Um vídeo desse do Rick, por exemplo, há 30 anos atrás, ele não sairia do lugar. Hoje não, você posta um vídeo desse, segundos, ele vai longe. Então o estrago pode ser grande em segundos, ou o barulho, de maneira positiva, pode ser grande em segundos. E essa galera está nessa visão empreendedora hoje por causa das possibilidades, mas na nossa época era necessidade mesmo. Só que a galera hoje não entende que quanto mais recurso e quanto mais longe a sua voz pode chegar num tempo menor, mais preparo você tem que ter para que essa voz chegue com qualidade. E isso você só consegue com estudo, você só consegue com curso, com treinamento, com leitura. Você só consegue se doando mais, entendeu? E a galera é muito ruim em se doar mais. E é muito imediatista, né? E é aquilo que eu falei com você. Eu suportei 40 anos, 40 anos de anonimato, humilhado pra caramba. Tive que engolir muito sapo, que é um termo que a gente fala muito em Minas, né? Eu tive que passar por cima de muito orgulho. Pensa, eu era um cara muito conhecido, sempre fui um cara muito articulado, porque a liderança está na gente. Então, quando você é líder nato e lapida essa liderança, onde você chega, você ou lidera ou tenta liderar. Então, você tem um determinado conhecimento dos lugares que você passa. Aí, se vê aos 38 anos de idade vendendo água na praia, você tem que calçar a sandália da humildade, dar uns passos para trás. Eu sempre fiz isso. Então a galera hoje tem que aprender a fazer essas coisas, né? Ser menos imediatista, privar pelo conhecimento. Tem que tentar motivar quem vem depois de você. Não dá pro cara ser o cara do pandeiro, o cara do cavaco, e no final de semana ele tá lá na quebrada dele tomando Bucanas e Heineken, comendo picanha apenas. Pô, tem uma molecada na favela, fala, pô, caramba, cara, esse cara toca pra caramba. E ele nem sabe que ele poderia estar ganhando dinheiro com aquela molecada. No mínimo, começando a ensinar através daquela molecada, começando um projeto social ali e ganhando voz através de um projeto social. O cara não tá fazendo isso, cara. E esse cara só tá sendo visto para além de tocar, o cara do tênis bacana, do carro bacana, da moto bacana. Mas aí o que vai acontecer? Você vê o cara que toca pra caramba, que pega o dinheiro dele e gasta no bar que ele está tocando, isso quando ele não está tocando só pela bebida desse próprio bar, que tira uma onda com um relojão, com um tênis bacana, com uma camisa bacana, mas que o filho dele está dentro de um barraco na favela, em um cômodo sem reboco, com crise de bronquite asmática, porque o pai não conseguiu rebocar a parede do filho. Então não resolveu. Não adianta você ser o cara aqui fora, em cima do palco, você tem que ser o cara lá fora quando ninguém está te vendo. E essas coisas tudo vem na construção do ser humano, que você começa a ser formado para um dia ser um grande líder. Perceber coisas óbvias, fazer o óbvio. O sucesso é uma coisa óbvia, Brito. Óbvio. Os caras não conseguem perceber isso. E você conseguiu perceber. Por incrível que pareça, alguma coisa o Brito teve de diferente. Não, na minha avaliação, você é um cara comum também, que já está alcançando algo de extraordinário. Mas que você percebeu coisas óbvias que pessoas do seu lado não perceberam. Não, com certeza. Eu sempre falo isso, assim. Muita gente fala, pô, Leandro, o que você fez foi fantástico, tal, em relação ao samba na internet e tal. Cara, eu confesso que eu não consigo ver coisas tão fantásticas. Eu consigo ver muito esforço, cara. Eu me esforcei demais, sabe? Eu sinto muito essas questões das referências que eu tenho dos meus pais, assim, me motivaram muito a forma que eles sempre que se comportaram na vida, sabe? Meus pais eram o seguinte: saíam para trabalhar de manhã, voltava à noite, casa, não era essa de, vamos farrear, nunca foram disso, sabe? Então eu sempre fiquei com isso, cara, tem a hora certa de farrear, tem a hora certa de curtir. Tem a hora certa. Eu sinto que essa minha hora não chegou, eu ainda tô buscando muito, então eu deixo sempre em segundo plano a diversão, o meu foco é muito no trabalho. É claro que a gente, poxa, expõe a nossa saúde mental, a nossa... Mas, cara, a gente tá aí para isso, a gente tá aí para... Você tem que pagar o preço, né? Tem que pagar o preço, Essa parte da minha vida se chama pagar o preço. Quando a galera entende isso, coloca isso na cartela. E aí, você tá sumido? Tô pagando o preço. Pô, você desapareceu? Tô pagando o preço. E por incrível que pareça, se você começa a romper com parte do auê da coisa, da farra da coisa, quando você começa a romper, para além da galera perceber que você sumiu, se você começar a aparecer na postura de estou pagando o preço, por incrível que pareça, você, que teve coragem de romper e pagar o preço, começa a causar reflexões na cabeça de quem ainda não rompeu. Sem dúvida. O cara fala, pô, galera, vocês viram lá o Leandro? Pois é, o cara tá com o podcast dele lá. Aí vem um outro e fala, mas o podcast Leandro ainda não é. O cara fala, mas o cara tá indo, tá? Vocês viram que ele entrevistou fulano, entrevistou Beltrano, e aí você nem tá lá na rodinha, mas os caras estão vendo você. Por quê? Porque você teve coragem de
Romper. Se você não rompe, começa a arranhar. Se o Leandro tá lá no meio da fala falando, pô, cara, tô com um podcast aí, tal, tô indo embora, os caras falam, pô, o Leandro já tá chato, cara, negócio de podcast, tá chato já. Começa a arranhar no meio. Agora, se você rompe, os caras que a princípio falavam que você já tá chato, falam, pô, vocês viram lá o Leandro, o cara rompeu aí, o cara tá indo, tá? O cara montou o estúdio, os caras começam a virar o letreiro lá. Eu não vi, não, deixa eu ver. Pô, tá legal, vou começar a seguir. Os mesmos caras que a princípio começavam a criticar. Isso porque o Leandro, por sua conta e risco, rompeu com alguns ambientes. Rompeu com algumas diversões. Para que lá na frente ele possa divertir mais, possa curtir mais, possa relaxar mais. Mas tem um tempo de pagar o preço. E se é o tempo que você tá, para isso você precisa romper. A galera precisa entender, ter a coragem de fazer esses rompimentos. Porque o ser humano ele tem a tendência de buscar a zona de conforto, né? A zona de menor esforço, vamos dizer assim, né? Então o cara ele quer ficar mais tranquilo, ele quer ter é igual, vou te contar a história que aconteceu hoje. Minha esposa foi comprar um açaí, né? Falei, pô, tá calor à tarde e tal, compra um açaí. Aí ela foi comprar um açaí, voltou e falou assim, ó, o dono do açaí lá falou que se quiser comprar é só até domingo, depois ele só vai abrir na segunda semana de janeiro. Eu pensei, rapaz, mas esse homem deve estar muito rico, porque se dá o luxo de parar assim agora no meio de dezembro e só abrir em janeiro. Eu falei, cara, eu acho que é um pouco grande demais esse recesso, né? Porque a gente busca, né, a tranquilidade, a gente quer descansar, né? Mas, cara, é o que você falou, a gente tem que saber pagar o preço, né? Se você quer conquistar, mas não quer pagar o preço, tá alguma coisa aí não tá batendo, né? Não tá batendo. Tem alguma coisa dentro do fator a sua parte que não tá sendo feito, não tá batendo. Você já tirou 2 meses de férias assim na época de vender água? Não, nunca tirei, porque não tinha. Quando você está disposto a alcançar algo melhor, porque no meu caso não era sonhar e alcançar extraordinário, eu repito, nunca tive sonho, seria uma mentira eu falar que sonhei com estar aqui. Mas quando você está disposto a construir algo a partir da sua pessoa, você paga o preço. E eu paguei o preço. E por incrível que pareça, o cara que mais paga o preço é o cara que mais vira chacota. Porque é o seguinte, a inveja nasce na intimidade, né, Brito? O cara que inveja o cara do pandeiro está do lado dele. O cara que inveja o cara que tem um podcast está do lado dele. O cara que inveja o produtor está do lado dele. A inveja nasce na intimidade. E quando você resolve pagar o preço, a galera começa a te invejar. Começa a te ver com o olho atravessado, começa a falar que você está metido. E o que a galera não entende... Porque a galera tem medo da exposição, que hoje o tal do cancelar tá tão... que dependendo do que você fizer, a galera quer te cancelar. Então você fica se escondendo, cara, não vou pagar o preço não, porque eu fico com medo do que vão falar. Cara, vão falar de você de qualquer jeito. Dorma até 10 horas pra você, vão falar que você é preguiçoso. Fala que você não tá trabalhando por causa da crise, vão falar que você está se vitimizando. Começa a vender um bolo de pote, uma água, um salgado, vão falar que isso não é empreendedorismo, você está glamorizando. Começa a ganhar muito dinheiro, vão falar que você é metido. Fica sem dinheiro, vão falar que você é pé rapado. Casa, vão falar que você virou careta. Separa, vão falar que você não consegue nem manter um relacionamento de pé. Sempre vão Fica solteiro, vão falar que você não consegue arrumar ninguém. Cara, vão falar de você de qualquer jeito, cara. Então faça assim mesmo. Faça por você. Estabeleça uma meta, faça por você. Porque se você não fizer porque vão falar de você de qualquer jeito. Então, a ampla maioria hoje deixa de pagar o preço pelo que vão falar. Pô, cara, mas se eu não vir no churrasco, vão falar de mim, cara. Não é mal não, eu tenho que ir lá, porque assim, aniversário de fulano, cara. Cara, você não tem que ir lá. O seu momento é de foco. Então deixa fulano comemorar o aniversário dele. Pô, cara, mas é fulano. Cara, manda uma mensagem pra ele. Eu falei, irmão, ó, tô lendo um livro aqui, hoje não vai dar. Coincidiu aqui de eu ler o livro, a minha meta é ler esse livro até tal dia, se eu for aí vai complicar para mim, então estou te mandando uma mensagem. Se fulano for de fato seu amigo, ele vai entender o seu foco. Ou seja, você respeitou o momento do aniversário do cara, ele respeitou o seu momento e a vida seguiu, vocês continuam amigos da mesma maneira. Você não tem que fechar o livro e ir lá. Não é que você não possa divertir, não é isso. Você tem a sua cota de onda que você precisa tirar, você tem que tirar, faz parte de relaxar a mente e tal. Mas se você não estabelece quantidade, você não consegue fazer. Se não equalizar bem isso aí... Se você não balancear, você não consegue fazer. Você simplesmente fecha o livro que alguém mandou uma mensagem que... tá rolando um churrasco aqui, chega aí. Aí você não olha a mensagem, daqui a pouco... mano, tô te mandando mensagem, tem meia hora. Aí começa a mandar foto da carne, aí você começa a olhar aquilo até que você fecha o livro. Fala, perdeu pra você. Perdeu na hora que você fechou o livro.
Porque você foi lá, aí ficou para tomar mais uma, chegou em casa e perdeu para você. Então isso acontece todo dia. Nós erramos, nós pecamos muito no fator pagar o preço. Nós queremos ficar bem com todo mundo. E não tem uma fórmula certinha, 2 mais 2 são 4, para você alcançar o extraordinário, não. Mas tem uma exata para você quebrar a cara. Ficar bem com todo mundo. Essa aí é a fórmula mágica para você quebrar a cara. Essa é fato. Para alcançar o extraordinário é relação. É matar um leão por dia. Você tem que ser mais rápido que o leão que está na sua frente, mais rápido que o que está atrás de você. Se você não for mais rápido que o que você está perseguindo, você não alcança ele. Se você não for mais rápido que o de trás, esse te alcança. É um leão por dia. Agora, para quebrar a cara, é só você querer ficar bem com todo mundo. Só você querer ficar bem com todo mundo. Você vai quebrar a cara. Porque quem está bem com todo mundo não está bem com ninguém. Na verdade, é o cara mais complexo da galera. E a galera que não quer pagar o preço, normalmente está bem com todo mundo. Você não tem que ser carrasco com ninguém, você não tem que ser ignorante com ninguém, você não tem que diminuir ninguém, você só tem que saber qual é o seu momento e qual é o momento da outra pessoa. E trocar uma ideia no sentido de que se cada um aqui entende um momento do outro, nós dois nos respeitamos cada um no seu momento e nós entendemos a nossa ausência em alguns momentos porque está cada um dentro do seu foco. Tem problema nenhum do cara que está indo para farra desde que aquilo seja o momento do cara. Pô, o cara plantou durante 10 anos, resolveu, depois de 10 anos, teve um resultado que, assim, no planejamento dele, ele vai ficar 1 ano na farra, mas ele plantou para isso, tá tudo em dia na vida do cara e ele planejou para 1 ano ele farrear. O momento do cara tá tudo certo com a balada, tá tudo certo com o show, tá tudo certo com a vida do cara. Mas coincidiu que naquele mesmo ano você tá se preparando para um concurso, ou para uma gravação de um DVD, ou para uma parada que também é daqui a 1 ano. E aí aquele cara, pô, cara, tirou umas férias aí, o que você acha? Vamos dar umas viagens comigo? Você fala, pô, o cara tá me chamando pra ir pra Fernão de Noronha, cara, e eu tô aqui no meu foco aqui do lançar meu DVD. Ah, não, cara, DVD, vida eu só tenho uma, leva a mal não, vou pra Fernão de Noronha. Perdeu. O momento do cara é da farra, tá tudo certo com o momento do cara. O seu era de focar no seu DVD. É estúdio, é estar lá dentro com o produtor, é sentado aqui desenhando, é refazendo a música, é melhorando o refrão, é pegando uma levada, um tom que você ainda não chegou. É ali, você tá naquele momento ali. Se você perder a visão ali, desfocar, quem perdeu foi você. Porque o seu ciclo te corrompe. O que você não te esmaga, te esmaga. O que você não controla, te controla. E o seu maior problema é você mesmo. Então você tem que saber qual é o momento que você está e você tem que saber qual é o momento do seu ciclo. Se você não sabe essa informação, você aceita qualquer convite e larga qualquer coisa aparentemente importante para você por causa de qualquer convite, só para ficar bem com todo mundo. Aí você cai naquela malha de que a fórmula mágica para dar errado é ficar bem com todo mundo. Normalmente, as pessoas que alcançam o extraordinário são chamadas de tiradas, que afastou de todo mundo quando ganhou dinheiro, isso e aquilo, mas não é. Essa pessoa escolheu dar certo e ela paga o preço para que isso aconteça. Dentro de pagar o preço está romper com algumas pessoas. E essas pessoas que quem alcançou causou o rompimento, sabem que ele rompeu para crescer. Mas como não tem humildade e eram pessoas próximas, e a inveja nasce na intimidade, elas vão ser as primeiras a apedrejar aquela pessoa que cresceu. Ficou tirado, quando não tinha dinheiro estava sempre aqui. Pois é, estava sempre aqui e não ia alcançar dinheiro aqui. Aí ele resolveu fazer coisas diferentes. Não é que ele ficou tirado, ele escolheu ambiente diferente, ele escolheu coisas diferentes. Ele nunca falou mal de vocês. Ele até torce por vocês, mas ele respeita o momento, respeita a escolha de vocês de permanecer aqui. Ele só quis coisas diferentes. Mas vão te chamar de tirado, vão te chamar de metido. Você tem que seguir.